Olá, seja muito bem-vindo aí à nossa aula derradeira sobre o mero aborrecimento e dano moral. Um projeto em parceria aí com a LAC Concursos e Professor Palomares para você. Nós tivemos uma imersão aí, nos banhamos de um saber jurídico impressionante sobre as relações de consumo, em especial a responsabilidade civil nas relações de consumo. Aprendemos praticamente toda a parte teórica e prática sobre como configurar uma relação de consumo, quais serão as responsabilidades existentes no Código de Defesa do Consumidor, as suas excludentes de responsabilidade civil em decorrente de fato do serviço ou fato do produto, bem como aí o conceito de mero aborrecimento no nosso bloco anterior. Agora, já nos conhecendo e conhecendo o conceito de mero aborrecimento, nós vamos trazer aqui algumas informações interessantes sobre essa famigerada teoria do mero aborrecimento, que tem sido rechaçada atualmente pelos nossos tribunais, com a nossa contribuição com a campanha Mero Aborrecimento Tem Valor, decorrente aí da conceituação desse instituto. Então vamos lá? Bom, apenas para recordar, nós temos aí como conceito do professor Palomares para você que está nos assistindo do que é o mero aborrecimento, te dando um objeto recursal de eventuais sentenças que possam afastar a responsabilidade civil do fornecedor inadimplente, seja ele contratualmente, seja ele de lei, pelo fato de um produto ou de um serviço, ou até mesmo por abuso de direito. Lembra lá que a gente aprendeu na interpretação de um contrato que a priori é lícito, mas a sua execução acaba se tornando ilícita. Então, nós temos aqui conceito: mero aborrecimento é a negação de direitos constitucionalmente garantidos a todos os consumidores, vide hermenêutica que afasta os fins sociais do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos também primando por ratificar o poderio econômico em face da vulnerabilidade, ou seja, é um entendimento subjetivo de conceito aberto, pautado em um empirismo utópico. E aí nós já aprendemos todos os elementos deste conceito nos blocos anteriores. Agora, vou mostrar para você que está nos assistindo aí a questão das consequências que o mero aborrecimento trouxe na jurisprudência pátria. Então a gente tem aqui um gráfico no nosso material que diz o seguinte: aqui é o valor, em média, das indenizações que ocorreram nos últimos 7 anos, tudo bem? Então a gente recordando aí, estamos em 2009, lá desde 2012 para cá é o que tem acontecido com o quantum indenizatório acerca das indenizações extrapatrimoniais ou imateriais, mais precisamente pelos danos morais, sejam eles subjetivos ou objetivos, mas inerentes a relações de consumo. Então nós tínhamos aqui em média, em 2012, 2013, 2014, né, a questão da indenização versar aproximadamente R$16 mil, no caso de uma negativação indevida. Então, eu tinha o nome lá, inserido no cadastro de mal pagadores, SPC, Serasa, SCPC, Sisbacen, cartório protesto, entre outros, né? Colocar o meu nome lá, indevidamente, o tribunal reconhecia os danos vivenciados por esses consumidores vítimas e indenizava esses consumidores, em média, a R$16 mil. Levando em consideração que nós estamos trabalhando aqui esse gráfico com as indenizações no âmbito de juizados especiais, o juizado especial civil estadual, ele tem aí 40 salários mínimos como limite da sua competência. Então, se a gente fizer uma analogia, aí hoje o salário mínimo está aproximadamente R$1.000, vamos arredondar aí para R$1.000, seria R$40 mil, o que é considerado para a Constituição Federal um valor de pequeno porte. E aí o tribunal indenizava à época em R$16 mil. Isso aqui sem levar em consideração a deflação, tá? A deflação. Pois bem, R$16 mil em 2012 não são os mesmos R$16 mil em 2019. Se fizer todo o acompanhamento financeiro, nós vamos perceber que aproximadamente esses R$16 mil
de 2012, hoje equivaleriam os mesmos R$16 aproximadamente uns R$7.000. É menos da metade, se a gente fizer a deflação. Mas, além de haver essa deflação, ainda houve a diminuição do quanto indenizatório. Então, hoje, praticamente, o que está havendo é o reconhecimento de um dano, mas não tendo o caráter punitivo pedagógico que nós aprendemos nos blocos passados para os fornecedores reincidentes e considerados como clientes do próprio Poder Judiciário. Então, nós temos lá, houve uma diminuição significativa aqui no nosso gráfico. Então, de R$16.000, que era a média, nos anos seguintes, mesmo havendo a deflação, nós reduzimos aí para R$10.000 o entendimento neste caso específico, mas em geral, praticamente em todos os casos que envolvessem dano moral. E nós tivemos mais recentemente uma queda mais acentuada, que está em média hoje entre R$6.000 a R$4.000. R$6.000 a R$4.000 a indenização por danos imateriais no âmbito dos juizados especiais cíveis estaduais. Então perceba aí você que está nos assistindo, que além da diminuição do quanto indenizatório de forma significativa pelo Poder Judiciário, pela famosa jurisprudência defensiva, há aqui um gritante apelo que se faz ao Poder Judiciário. Onde está o critério bifásico, em especial o caráter pedagógico de suas condenações? R$6.000 hoje, se formos colocar a deflação comparado a 7 anos atrás, hoje o consumidor ele está tendo prejuízo negativo, inclusive, em ingressar com a ação judicial. Além do consumidor ser vítima extrajudicialmente, ele está sendo punido com este quanto indenizatório no Poder Judiciário, primando pelo poderio econômico que utiliza do dinheiro público através do Poder Judiciário, ao invés para dar vazão às suas demandas, ao invés de investir aí na qualidade da prestação do seu serviço e dos seus produtos inseridos no mercado de trabalho. Então acaba toda a coletividade fomentando aí, compartilhando os prejuízos de um fornecedor inadimplente, mas não comunicando com os seus lucros, afastando de uma vez por todas o fim social do Código de Defesa do Consumidor. Então esse gráfico aqui, ele é muito esclarecedor, ele nos traz aí a realidade, isso ainda quando o dano é reconhecido. Quando o dano não é reconhecido, esse gráfico aqui ele cai para zero, que é o caso do mero aborrecimento, que reconhece o ilícito ou o abuso de direito, mas afasta a aplicação ou a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação pelo fato de ser considerado mero aborrecimento. Então, Miguel Barreto, em seu livro A Indústria do Mero Aborrecimento, nos ensina que negar direitos garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor com o objeto de reduzir o número de processos significa retrocesso do direito fundamental à dignidade da pessoa humana. Isso, conforme também já explanamos aí nos blocos anteriores, negar direito fundamental é o mesmo que retrocesso de direito, e sendo retrocesso de direito, abre a oportunidade da responsabilização do Estado por dano social em razão da famigerada fundamentação do mero aborrecimento. Então, nós temos aí alguns questionamentos a serem respondidos, então, já que atingimos essa maturidade após assistir praticamente todos os módulos anteriores e estudarmos em casa, né? Nós temos a maturidade agora de fazer esses questionamentos. Vamos identificar o problema, então. Afinal de contas, o que vai ser esse mero aborrecimento? É uma excludente de responsabilidade civil? Vamos lá. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1º, 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor diz o seguinte: o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Isso é óbvio, então quebra o nexo de causalidade e a ausência de dano. Como assim, professor? Se você compra um celular YX, Y1, aí dali o ano passado saiu o celular Y2 com uma nova tecnologia. Não é porque o seu celular Y2 saiu que o Y1 tem defeito.
Então, nessa situação, sábios foram os idealizadores do Código de Defesa do Consumidor em prever essa situação e afastar a responsabilidade do fornecedor por adoção de novas tecnologias. Então, não é o caso. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado. Se ele não colocou o produto no mercado, óbvio que ele não tem que se responsabilizar. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Então, mesmo que seja pela adoção de novas técnicas, novas tecnologias, ou restar comprovado que não houve defeito no produto ou no serviço, o fornecedor se responsabiliza. Por quê? Se não há defeito, não há dano. Se não há dano, não há por que responsabilizar-se. E culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, que também já foi explanado em blocos anteriores aqui no nosso grande projeto junto à LAC Concursos do professor Palomares, que é o mero aborrecimento versus dano moral. Pois bem, ainda temos as outras excludentes de responsabilidade civil. Está lá no artigo 14, parágrafo 2º e 3º, inciso 1º, 2º e parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que vai dizer o seguinte: o serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Então aqui a gente deu muitos exemplos aí nos blocos passados do médico cirurgião cardiológico, né, o cardiologista, em que ele aprendeu uma técnica na década de 70, que ainda é válida, não foi revogada, e ele nunca mais estudou. E aí vieram novas técnicas. Ele utilizou a técnica dele, ele não foi um perito, e mesmo assim o paciente veio a falecer, ele não vai poder ser responsabilizado, porque ele não adotou as outras técnicas. Ele tinha competência para adotar aquela técnica que ele tinha o seu certificado. As novas técnicas ele não tinha conhecimento, porque aquela dele ainda era viável. Então, ele não vai poder ser responsabilizado. Nós temos aqui, parágrafo 3º, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. Então, prestei o serviço foi perfeito. Mesmo assim, o consumidor está insatisfeito. O consumidor, pleiteando indenização, o fornecedor vai comprovar que fez o que lhe competia fazer com presteza. Então, não há a questão da reparabilidade. 2. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Então, o consumidor próprio causou o problema. Vamos lá. Comprou um ar-condicionado, um split, e aí quando foi fazer a instalação, instalou com uma pessoa que não tinha capacidade técnica para instalar. A culpa é exclusiva do consumidor que escolheu aquela pessoa, ou até mesmo culpa exclusiva de terceiro, que é a pessoa que instalou. Agora, se o próprio consumidor vai lá e instala e não tem habilidade para isso, culpa exclusiva do consumidor. Se o consumidor contrata terceiros para instalar que não tem habilidade para isso, culpa exclusiva de terceiro. Não vai ser aquele prestador de serviço ou aquele fornecedor de produto ou serviço que vai ser responsabilizado pela culpa de terceiro ou do próprio consumidor. E, parágrafo 4º, a responsabilidade aí dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. E aí a gente aprendeu também, já aqui nos módulos passados, a verificação dos profissionais liberais de ser atividade meio ou atividade fim. E aí a atividade meio eu aplico a responsabilidade civil subjetiva, que é aquela teoria que cumula os elementos ação, omissão voluntária, a culpa, nexo causal e o dano. E para aquelas atividades finalísticas ou de fim, eu retiro aí a situação do elemento culpa, responsabilizando objetivamente esses profissionais, em razão do resultado. Então, outro tipo de excludente de responsabilidade civil no Código de Defesa do Consumidor está lá no artigo 18, parágrafo 1º. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente a sua escolha. E aí, se o consumidor for lá exigir abatimento proporcional do preço, substituição do produto por um igual ou equivalente, ou o seu reembolso imediato, além das perdas e danos, e o fornecedor falar, não, nós não trabalhamos com reembolso, se o senhor quiser, pode escolher um produto ou fica de crédito aqui na loja. Por si só, isso já configura abuso de direito. Então, gera para o consumidor o quê? O direito de ser reparado, indenizado moralmente, pelo abuso de direito sofrido. O consumidor vai ter que viver uma via sacra, né, via crucis, vamos dizer assim, parafraseando o amigo Marcos Dessoni, na sua teoria do desvio produtivo do consumidor, para fazer jus a um direito líquido e certo, que a opção é dele. Então perceba, aqui neste caso nós estamos falando em excludente, no caso do fornecedor,
cumprir, sanar o vício em 30 dias. Se ele não sanar o vício em 30 dias e o consumidor quiser exercer os seus direitos, ali que compete a ele, e o fornecedor lhe negar, abuso de direito. E aí nós temos aqui, afinal de contas, o que é o mero aborrecimento? Nós já aprendemos o que é o conceito, então fica muito claro para responder essas perguntas aqui agora. Afastamento da responsabilidade por espera demasiada em fila de banco. Aqui, se o Poder Judiciário nega o direito constitucionalmente garantido a ser reparado, o Judiciário tem o mero aborrecimento autorizando a intervenção de um poder no outro, suprimindo o poder legiferante. Se a lei diz que há o dever de reparar em razão de ficar em fila de banco superior a 15 minutos, por exemplo, não cabe ao Poder Judiciário afastar a aplicabilidade dessa lei se ela não for declarada inconstitucional. Então, aqui nós temos uma certa intervenção do poder no outro na questão da utilização do mero aborrecimento para afastar a responsabilidade civil do fornecedor. Acabamos de ver, não é excludente de responsabilidade civil. Como é possível afastar, então? Lembra do conceito lá? A questão da subjetividade? Justamente. Acaba intervindo um poder no outro. Nós temos, então, reconhecimento do ato ilícito, porém afastamento do dever de indenizar ou reparar a vítima. Quando a gente tem uma fundamentação assim, um acórdão, o mero aborrecimento está autorizando os ilícitos nas relações de consumo e afastando aí os fins sociais que está previsto no artigo 1º caput do Código de Defesa do Consumidor. E aí, novamente, um retrocesso de direito ensejando a responsabilização do Estado por dano social. E aí, a gente traz uma figura aqui para exemplificar o que significa o mero aborrecimento, né? A gente tem aí todo o antecedente histórico que a gente trabalhou em sala de aula, nós temos todos os fundamentos jurídicos, nós temos aqui todos os fatos postos, os exemplos, né? Fundamento aqui entra toda a teoria geral da responsabilidade civil, bem como as excludentes de responsabilidade existentes. Nós temos as pesquisas que foram realizadas aí para trazer essas informações dos gráficos aí para você que está nos assistindo e também para todo o Poder Judiciário, todo o arcabouço jurisprudencial, doutrinário, histórico, filosófico quanto à responsabilidade civil nas relações de consumo e a responsabilidade civil nas relações civis e toda a informação difundida aí na sociedade de massa e a sociedade de informações. E aí, joga toda essa informação para o Poder Judiciário, né? No caso aí de um atraso de voo, uma fila de banco, ou a negativa mesmo, direito constitucionalmente garantido, e aí vem o Poder Judiciário e simplesmente diz o seguinte: não, é a minha opinião. Não importa nada do que o professor Palomares ensinou, não importa nada do que todos os doutrinadores fizeram até hoje, de tudo o que aconteceu juridicamente falando dos últimos 2000 anos para cá no desenvolvimento das teorias da responsabilidade civil. Para mim, ficar na fila de banco é mero aborrecimento. Não importa se o legislativo tem uma lei que me obriga, que dá esse direito ao consumidor a ser indenizado. Não importa se o Código de Defesa do Consumidor existem excludentes de responsabilidade civil. Para mim, pouco importa. Para mim, importa a minha opinião. Então, eu simplesmente vou afastar, aí, independentemente de ter excludente de responsabilidade civil, mas eu vou afastar a responsabilidade desse fornecedor, pura e simplesmente por eu entender ser caracterizado mero aborrecimento sem a utilização alguma de excludentes de responsabilidade civil ou de ausência de dano, né? Havendo aí um certo arbítrio. Bom, eu posso até dar um exemplo aqui bem interessante, que é um caso que aconteceu prático. E aí eu concordo que não há o dever de indenizar, com certeza, mas a fundamentação acaba sendo inclinada para um arbítrio, falta de técnica, uma atecnia, tá, na fundamentação. Exemplificando. Determinado consumidor foi a um shopping center da cidade e deixou o carro na vaga X. E aí o shopping estava pintando as vagas, né? O que o shopping fez? O shopping, de forma diligente, foi lá, contratou um guincho, guinchou o carro deste consumidor que estava na vaga X e colocou na vaga 2X. Justamente para quê? Para não manchar de tinta o carro. Aí passou a tinta lá, quando o consumidor saiu desse shopping, ele foi na vaga X, o carro dele não estava, mas ele olhou, o carro dele estava na vaga 2X. Aí ele foi buscar informação no guichê, ele falou: olha, alguém mexeu no meu carro. E aí
o fornecedor do estacionamento falou, olha, ninguém mexeu no seu carro está intacto, pode ver a quilometragem, ninguém abriu nada. Na realidade, nós deslocamos ele da vaga X, porque estava sendo pintada, e colocamos na vaga 2X, pura e simplesmente. O consumidor se sentiu frustrado quanto a isso daí, ele falou que não autorizou ninguém mexer no carro, que ele ia entrar com o direito dele, que ele se sentiu totalmente humilhado com a situação e entrou com a ação indenizatória no Poder Judiciário. O primeiro filtro de uma ação dessa é o profissional da advocacia, analisar se realmente, de fato, de direito ao dano. Na interpretação do colega que entrou com a ação, provavelmente ele viu a possibilidade de haver dano. Eu não enxerguei até hoje, mas tudo bem. Foi movida essa ação, óbvio que o Poder Judiciário olhou aquilo e falou, olha, não tem dano aqui, né? Então isso é um mero aborrecimento. E julgou com mero aborrecimento e afastou a responsabilidade civil do consumidor, do fornecedor. Legal. Eu conversando com o magistrado que deu esse argumento, né? Porque o mero aborrecimento não é um fundamento, mas sim um argumento subjetivo. Eu, conversando com ele, falei, doutor, Vossa Excelência acertou em afastar a responsabilidade civil, mas de forma técnica, porque a fundamentação correta seria em que pese aí o consumidor ter, seu carro ter saído da vaga X e ido para a vaga 2X, não ensejou aí a questão de dano imaterial para esse consumidor e nem material. Portanto, em razão da ausência de dano, afasto a responsabilidade do fornecedor, porque prestado o serviço, o defeito inexistiu. Lembra a excludente que a gente acabou de ver aqui de novo? Prestado o serviço, o defeito inexistiu. Qual é o objeto do serviço? Guardar o carro. O carro estava guardado, ele não pagou para ter aquela vaga. O carro estava guardado, estava depositado dentro do estacionamento. Então, a natureza jurídica do contrato firmado entre o consumidor e o estacionamento foi perfeitamente realizada. Não há que se falar em dano, porque o serviço foi perfeitamente prestado. Tudo bem? Então, nós temos aí a necessidade de readequar com fundamento jurídico e não com argumentos subjetivos, querendo dizer um fundamento jurídico. A decisão tem que ser fundamentada segundo a Constituição Federal. E essa fundamentação é que vai ser objeto de eventual recurso. Não tem como você recorrer de um argumento subjetivo. Você tem que recorrer de fundamentos jurídicos que fundamentem o seu argumento, o seu entendimento subjetivo. E não pura e simplesmente colocar o seu argumento acima de eventual fundamento. Tudo bem? E aí, caminhando aqui para o nosso fim, né? Nós temos, para o fim dos nossos módulos, eu tenho certeza que houve aí uma imersão no saber jurídico quanto à responsabilidade civil do direito do consumidor. E, em especial, eu deixei a cereja do bolo para o final, que é a teoria aprofundada do desvio produtivo do consumidor, do meu amigo e saudoso professor Marcos Dessone, que nos ensina o seguinte: o desvio produtivo do consumidor caracteriza-se quando o fornecedor, ao atender mal, criar um problema de consumo potencial ou efetivamente danoso e se esquivar da responsabilidade de saná-lo, induz o consumidor em um estado de carência de condição de vulnerabilidade a suspender o seu tempo vital, existencial ou produtivo, a adiar ou suprimir algumas de suas atividades geralmente existenciais. Pode ser o estudo, o trabalho, o descanso, o lazer, o convívio social, etc. E a desviar suas competências dessas atividades, seja para satisfazer certa carência, seja para evitar um prejuízo, seja para reparar algum dano, conforme o caso. Então, o nosso querido professor Marcos Dessone nos ensina que o tempo, por mais que ele não esteja expressamente previsto na Constituição Federal como um bem tutelável jurídico, ele está hermeneuticamente, ou seja, umbilicalmente ligado à vida, que é um direito fundamental. Não tem como ter vida sem tempo. Então o tempo é um bem finito, que ele se extingue. Eu não tenho como recuperar o tempo perdido em decorrência da falha da prestação de um serviço, ou até mesmo, aqui como ele mesmo diz, um problema de consumo potencial ou efetivamente danoso, que o consumidor causa.
Então, nessa situação de desvio produtivo do consumidor, se eu deixei de estar com a minha família na hora do almoço, pelo fato de eu ficar 1h30, 2 horas na fila de banco, esse tempo de vida tem que ser indenizado. Ele não pode simplesmente ser tido como uma mera situação da vida em sociedade. Não, não pode. Justamente pelo fato de que esse tempo ele não tem como ser retornado para o seu titular. Imagine você que está me assistindo. Coloca o celular, coloca o relógio. Aí, olha no seu relógio e fala: nossa, vamos inverter a situação das horas? Eu tenho, segundo fontes do IBGE, eu tenho lá 75 anos de vida. Vamos transformar esses 75 anos em dias e esses 75 anos em horas. E ao invés de computar 1, 2, 3, computa de forma regressiva. Já imaginou imaginar a vida dessa forma? É isso que o professor Marcos Dessoni tem defendido na sua tese. Que qualquer desvio produtivo dos recursos que o consumidor teria, estudo, trabalho, descanso, lazer, convívio social, trabalho, pode ser sim indenizável. É só pensar com a questão da lei da física. Ninguém consegue resolver um problema de consumo via saque, uma televisão por assinatura que você deseja cancelar, e não consegue cancelar e tem que ligar 2, 3, 4, 5 vezes no momento que você poderia estar no lazer ou de descanso. Então é incompatível essa situação. E se a empresa lhe obriga a passar por esse desperdício de tempo, desperdício produtivo de tempo, você tem o direito de ser indenizado. Isso acontece com fila de banco, isso acontece com saque, isso acontece com tempo demasiado para o conserto do seu produto ou para refazer a prestação de serviço. Aquela situação, por exemplo, que acontece diuturnamente da empresa que vai instalar a internet na sua residência, ela só pode ir em horário comercial. E aí você não consegue trabalhar e a empresa não vai no local. Olha o desvio produtivo aí novamente. Você teve que sair da sua rotina, desviando os seus recursos produtivos por uma falta que a empresa cometeu. Os tribunais têm reconhecido o desvio produtivo como objeto, como bem jurídico tutelável pela Constituição Federal. E isso foi um grande avanço nos últimos 3, 4 anos jurisprudenciais e ganhou agora, recentemente, uma decisão coletiva do próprio STJ, reconhecendo dano temporal ou desvio produtivo nas relações de consumo, afastando o mero aborrecimento. Olha só que bacana. Então, como subsunção, o conceito de mero aborrecimento do professor Palomares, juntamente com o desvio produtivo do consumidor do professor Marcos Dessoni, houve um casamento perfeito. E desse casamento perfeito, há a transformação da jurisprudência no Brasil, facilitando aí a vida dos consumidores e colaborando para os fins sociais do Código de Defesa do Consumidor. Vamos ver? Olha lá. Momento jurisprudencial. TJSP, aqui 2018, olha só. Telefonia móvel, valores cobrados por valor superior aos serviços efetivamente contratados, inexigibilidade do débito reconhecida, danos morais. Fatos que serviram de fundamento ao pedido que ultrapassaram o mero aborrecimento. Desvio produtivo evidenciado, dano extrapatrimonial causado pela desídia da fornecedora que não solucionou a falha na prestação de serviço, optando por continuar as cobranças indevidas. Indenização devida, quantia fixada que atende os princípios, olha aqui novamente, razoabilidade e proporcionalidade. Então, a gente tem aí o reconhecimento da teoria do desvio produtivo do consumidor, afastando, rechaçando a subjetividade do mero aborrecimento, quanto à desídia em solucionar o problema causado pelo próprio fornecedor, fazendo com que o consumidor desperdiçasse o seu tempo vital. E temos aí outro julgado do TJGO de abril, agora 15 de abril de 19, que diz o seguinte: serviço bancário, desvio produtivo do consumidor, extrapolação do tempo máximo para atendimento previsto na lei municipal, dano moral configurado, indenização devida, quanto indenizatório majorado e mais fixação de honorários. Olha só que bacana.
conforme teoria do desvio produtivo do consumidor já adotada pelo Colendo STJ, conforme já visto também em aulas em blocos anteriores, o desperdício do tempo, e aqui nós poderíamos tirar o tempo útil, né? Porque, segundo a teoria do desvio produtivo do consumidor, todo tempo é tempo vital, mesmo o tempo do ócio, não podendo fazer a confusão entre tempo útil sendo tempo laboral e tempo que não seja útil, tempo não laboral. Porque laborar ou trabalhar é apenas um dos recursos produtivos do consumidor, como o lazer também é um recurso produtivo. Acarreta a visão injusta e intolerável ao interesse social. Olha aqui, que perfeito! O interesse social, que é algo que a gente bateu tanto aqui nesse nosso projeto, de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral. Então, conclui, a espera em fila de atendimento bancário por tempo superior ao previsto na legislação municipal, por si só, não dá direito ao recebimento de indenização por dano moral, sendo necessária a demonstração de situação excepcional, que acarrete o prejuízo aos direitos da personalidade do consumidor. E qual é a personalidade? Qual é o prejuízo? O tempo. Desvio produtivo do consumidor, o tempo. Então, novamente, os profissionais aí do direito que forem ingressar com suas competentes ações judiciais, seus reclames ao Poder Judiciário, deverão demonstrar cabalmente o desvio produtivo do consumidor, que é o elemento tempo da personalidade. No caso, sem prejuízo da teoria do desvio do consumidor, restou demonstrada a intercorrência capaz de abalar a honra da autora ou causando-lhe humilhação, pois o tempo de espera correspondente a 1h40 não pode ser considerada mero aborrecimento de consumo. Então, nós temos aí a verba honorária e uma grande vitória para o direito do consumidor, que é fazer a função social do Código de Defesa do Consumidor jus, afastando de uma vez por toda a famigerada teoria ou tese do mero aborrecimento por ser considerada um arbítrio do Poder Judiciário, conforme ensinado e dilacerado aqui nesse projeto o conceito de mero aborrecimento. Justamente por isso e por essas considerações, o mero aborrecimento ele tem valor e há de ser reparado e reconhecido pelo próprio tribunal, pelo próprio Poder Judiciário. E, com isso, nós encerramos o nosso projeto Mero Aborrecimento Tem Valor, ou seja, o mero aborrecimento versus dano moral. Tenho certeza que foi um enorme prazer compartilhar aí dos seus dias com esse banho de saber jurídico e conto aí com a sua presença nos nossos cursos presenciais sobre a mesma temática a ser lançado aqui pela LAC Concursos em parceria com o professor Palomares. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram em especial, @professor Palomares e @LAC Concursos. Muito obrigado e até a próxima. Clique lá